Fala pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo vamos estudar uma súmula interessante aqui sobre o tema do recurso de revista na execução. E a súmula fala o seguinte: a admissibilidade do recurso de revista interposto de acordo proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou processo incidente na execução, inclusive embargo de terceiros, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal. Então aqui a súmula diz para nós o seguinte: olha, recurso de revista na execução só se violar a Constituição. Até rimou, né? Recurso de revista na execução só se violar diretamente a Constituição. O que seria essa tal dessa violação direta à Constituição? Violação direta à Constituição, ela vai acontecer quando, para se concluir pela violação, não haja necessidade de passar, de interpretar antes, né, de passar por uma norma infraconstitucional. Se a gente tem que passar antes por uma norma infraconstitucional para concluir que há violação constitucional, essa violação constitucional é uma violação constitucional indireta. Como assim, Felipe? Vamos pensar aqui num exemplo. Vamos pensar numa situação de violação do devido processo legal. O devido processo legal, claro, a gente sabe, ele está previsto na Constituição, né? E o que significa o devido processo legal? Significa que as normas legais, os procedimentos previstos na lei têm que ser observados, não é isso? E aí, digamos, por exemplo, que no curso de uma execução, o juiz não siga algum procedimento previsto na CLT, né, com relação a algum prazo, por exemplo, alguma situação procedimental do andamento daquele processo, que o juiz não observe, que haja uma violação realmente com relação a isso, de alguma questão procedimental da CLT. Ora, nesse caso aqui, houve uma violação direta da lei. E indiretamente, é claro que houve uma violação também do devido processo legal, tá? Mas para eu saber que houve essa violação ao devido processo legal, que é constitucional, eu tive que interpretar antes aqui a CLT para ver se houve essa violação aqui do texto da CLT, com relação, por exemplo, a um prazo que não foi observado, com relação a um procedimento. Percebe aqui? E aí, portanto, essa violação é uma violação apenas indireta à Constituição. E a violação indireta à Constituição, eu dei o exemplo aqui do devido processo legal, poderia ser qualquer princípio constitucional, tá? Qualquer norma constitucional. Se para chegar à violação constitucional eu tenho que passar antes, interpretar antes uma norma infraconstitucional, então essa violação é uma violação apenas indireta. E a violação indireta não dá ensejo, não oportuniza, não possibilita o recurso de revista, pelo menos aqui na execução de sentença. Só se houver uma violação direta a um preceito, a um dispositivo constitucional. Maravilha? É isso que acontece aqui. Bom, e a súmula é muito tranquila, né? E a súmula tem base aqui no artigo 896, parágrafo 2º da CLT, que prevê justamente isso, né? Decisões proferidas pelos TRTs ou por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargo de terceiro, né? Não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição, né? Então a súmula aqui, basicamente, ela está interpretando, está reproduzindo aqui o 896, parágrafo 2º da CLT. Felipe, mas e a liquidação de sentença? É justamente isso, meu amigo, minha amiga. Aqui que está o problema, né? Porque o TST aqui nessa parte, o TST ele incluiu aqui liquidação de sentença, quando pelo texto da CLT a liquidação não estaria abrangida aqui nesse dispositivo, tá? Mas essa súmula faz sentido se a gente interpretar ela. Por quê? Porque a liquidação de sentença, pelo texto da CLT, tá? Muita atenção no que eu estou falando aqui. Pelo texto da CLT, pela regulamentação da CLT, a liquidação ela já faz parte da execução. Tá? E você pode falar, Felipe, mas no processo civil, no direito processual, na doutrina, se fala que a liquidação seria um apêndice da fase de conhecimento, que a liquidação integraria a fase de conhecimento, já que a liquidação visa a descobrir o valor, né? O valor, definir a extensão daquela prestação que vai ter que ser cumprida e, portanto, teria um caráter de cognição e não um caráter executivo. Não é isso que fala a doutrina, Felipe, no processo civil? Sim, é isso que fala a doutrina. Isso está correto? Sim, isso está corretíssimo. Tá? Agora, por força da regulamentação da CLT, na CLT, no processo do trabalho, a liquidação ela se insere já na fase de execução, por força de lei. Tá? E aí, portanto, faz sentido o TST, né, faz sentido a súmula, quando ela menciona aqui o mesmo raciocínio do recurso de revista na execução,
para o recurso de revista na liquidação de sentença. Tá? Então, do ponto de vista técnico, faz todo o sentido o que o TST previu aqui. Tá? Só tem um pequeno, grande detalhe aqui, eu diria, jocosamente, que é o seguinte. Olha só, a liquidação, a gente tem que ter cuidado, porque só vai se aplicar essa possibilidade do agravo de petição, né, de recurso, que vai chegar até um grau de recurso de revista na liquidação. Só vai caber isso daqui se for uma decisão extintiva. Uma decisão extintiva da liquidação. Tá? Isso aqui, eu vou dar uma palhinha aqui, mas é um tema que demanda um aprofundamento maior. Né? É um tema que eu aprofundo bastante no meu livro e também no nosso curso lá de processo do trabalho. Tá? Mas aqui uma palhinha aqui seria o seguinte. Olha só, por que essa súmula só vai se aplicar na decisão que extingue a liquidação? Porque olha só, se eu pensar numa liquidação, né, qual tipo de decisão que eu vou ter? Eu vou ter uma decisão que é uma decisão homologatória de cálculos. Né? Uma das partes faz ali, o próprio contador do juízo faz aqueles cálculos, e aí o juiz vai lá e homologa os cálculos. Decisão que homologa os cálculos. A decisão que homologa os cálculos, será que ela comporta um agravo de petição de imediato? Não, ela não comporta. Por que não comporta? Porque se a gente for, não está aqui na minha tela, né, mas vocês podem consultar aí facilmente, a CLT, o artigo 884, parágrafo 3º da CLT. Esse artigo fala o seguinte: embargos à penhora, que são chamados embargos à execução, né, é apenas nos embargos à execução, ou também na impugnação à sentença de liquidação pelo credor, mas é apenas nos embargos à execução que a parte pode questionar a decisão dos cálculos, que a parte pode questionar os cálculos que foram homologados, portanto, somente nos embargos, ou seja, após a garantia do juízo. Isso quer dizer o seguinte: será que o juiz tem que abrir prazo para antes de homologar os cálculos? As partes vão se manifestar? Sim, o juiz defere prazo, as partes vão se manifestar, o juiz vai levar em consideração, mas a decisão do juiz que homologa os cálculos é uma decisão que é irrecorrível. É uma decisão que não comporta um recurso de imediato. Por quê? Porque a parte vai ter que discutir isso aqui, ó, nos embargos de execução. E da decisão dos embargos de execução, aqui sim é que a parte vai poder interpor seu agravo de petição. E do agravo de petição que ela interpuser aqui, eventualmente o recurso de revista se violar a Constituição. Tá? Então percebe isso daqui? É esse raciocínio aqui que a gente tem que trilhar com relação a esse tema. Vai ser possível, então sim, que se discutam os cálculos apenas nos embargos. E aí, portanto, a decisão que homologa os cálculos é uma decisão que não é suscetível de recurso de revista. Não cabe recurso de revista, recurso de agravo de petição e recurso de agravo de recurso de revista depois. Então, agravo de petição e depois de recurso de revista, isso não cabe contra uma decisão que homologa cálculos. Agora, se na liquidação, tá? Se na liquidação o juiz profere uma decisão, vamos pensar uma liquidação por artigo. Se você tem dúvida com relação a isso, realmente teria que estudar aí no livro, né? Ou então no curso para poder resgatar aqui esse tema. Mas é uma liquidação por artigos, em que o credor, o exequente, tem que alegar e provar um fato novo. E aí, digamos que o juiz aqui, ele faz o seguinte: olha, a parte aqui não provou esse fato novo na liquidação, né? A parte não conseguiu provar o seu dano na liquidação por artigos. E aí o juiz extingue a liquidação. É a chamada liquidação com dano zero. Né? Quando chega na liquidação, se percebe que não havia dano, na verdade. Por mais que eu tenha uma sentença condenatória, eu chego a um dano zero na liquidação e o juiz extingue essa liquidação. Portanto, extingue o próprio processo, né? Porque não teria o que executar naquele processo. Nesse caso, como eu vou estar diante de uma decisão que vai extinguir aquele processo, né? Aí sim eu vou ter o cabimento do agravo de petição. Né? Por quê? Porque nesse caso específico, esse processo não vai chegar à fase de embargos de execução. Não tem como ele chegar a essa fase, percebe? E aí, portanto, eu tenho que admitir o recurso desde já. Agora, se o juiz homologa, ainda que parcialmente, os cálculos, né, se eu tenho algum valor a executar, esses cálculos vão ser discutidos aqui, na fase de embargos. Percebe isso? Então, é por isso que a súmula faz sentido aqui quando ela menciona a liquidação de sentença, mas tem que ser interpretado dessa forma que eu coloquei aqui para vocês. Beleza? E para lembrar aqui o final é o seguinte, lembrar que recurso de revista, então, na execução só se violar a Constituição, mas quando se tratar de uma execução fiscal, portanto, uma execução promovida pelo poder público, aqui no nosso caso pela União, que pode executar, por exemplo, alguma
situação que envolva um tributo, ou pode executar alguma situação que envolva uma multa aplicada pelo Ministério do Trabalho, né? Enfim, execução fiscal, e também se for uma controvérsia na fase de execução que envolva a CNDT, a certidão negativa de débitos trabalhistas. Nesses dois casos, portanto, né, execução fiscal e também controvérsias na execução que envolvam a certidão negativa de débitos trabalhistas, nesses casos o recurso de revista é mais amplo. Tá? Nesse caso, vai caber o recurso de revista não só por violação à Constituição, mas por violação também à lei federal e também por divergência jurisprudencial. Tá? Isso explica por quê. No caso da execução fiscal, porque é uma situação em que você não teve um processo de conhecimento antes, uma fase de conhecimento antes, como a gente tem aqui na execução em geral, na execução trabalhista típica. Né? E aqui o legislador entendeu por bem que deveria ampliar as hipóteses de cabimento. E com relação à CNDT, por ser uma controvérsia muito específica, que pode ter efeitos aí muito drásticos, impedir, por exemplo, que uma empresa participe de uma licitação, por exemplo, né? Então o legislador entendeu que deveria também elastecer, ampliar as hipóteses de cabimento do recurso de revista nesse caso específico, tá? Então, para esses dois casos, apesar de se tratar de execução, vai caber de recurso de revista mais amplamente, Constituição, violação da lei, divergência jurisprudencial, tá? Agora, fora isso, na execução, somente se violar a Constituição. Maravilha, minha gente? Beleza, tá? Se você está até aqui comigo nesse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, mande na aba de comentários qualquer comentário aí, né? Compartilhe com seus amigos, colegas, para que o algoritmo do YouTube possa compreender que o nosso trabalho é relevante, entregar esse vídeo para mais gente e com isso o nosso projeto poder continuar crescendo. Maravilha? Obrigado pelo apoio de sempre. Até o próximo vídeo. Grande abraço!